O pior medicamento que destrói a sua circulação. Os medicamentos que eu vou revelar aqui hoje, eles podem aumentar o seu risco de trombose, aumentar o seu risco de infarto e o seu risco de algum evento cardiovascular grave. Eu vou explicar por que isso acontece e também como substituir esses medicamentos por alternativas mais seguras e mais naturais. Anteontem fiz um vídeo, ou na segunda-feira, ou no domingo, na verdade, não lembro o dia exato, onde eu falei sobre medicamentos que prejudicam o cérebro e contribuem para o surgimento de demência. Hoje, nós vamos falar sobre medicamentos que prejudicam a sua circulação, os seus vasos sanguíneos e a sua saúde cardiovascular. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Preste atenção nas perguntas que eu vou te fazer agora. Vamos lá. Você toma algum remédio para dor? Para insônia? Para colesterol alto? Para pressão alta? Responde para mim no chat se você toma ou não e também me conta de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro e eu não tomo medicamentos para dor, para insônia e tampouco para colesterol e pressão alta. Mas cuidado, porque esses medicamentos, alguns deles, podem estar silenciosamente prejudicando a sua circulação sanguínea. E aqui eu vou te mostrar os piores remédios para a sua circulação, explicar como eles funcionam e o que fazer para proteger as suas artérias naturalmente. Quero deixar um convite a todos vocês para que leiam o meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. Esses hábitos são fundamentais e indispensáveis para você proteger não apenas os seus vasos sanguíneos, não apenas a sua saúde cardiovascular, como também a sua saúde metabólica, para você tratar hipertensão, diabetes, colesterol alto sem remédios, para você manter a sua mente em dia, para você dormir melhor, gerenciar melhor a ansiedade, tudo isso de forma 100% natural. Lembrando que adquirindo ou a versão física, que custa R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, ou a versão digital, que custa R$ 39,90, você tem um grande desconto para adquirir o meu segundo livro, chamado Segredos da Circulação, onde eu mostro 50 alimentos com 50 receitas capazes de limpar as suas veias e as suas artérias. O link para o livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveita para me contar se você já leu o meu livro. Quero saber aí de quem está me assistindo, quem já leu O Código da Longevidade ou Os Segredos da Circulação. Vamos lá. A saúde da sua circulação depende de dois fatores principais. O primeiro é o tônus vascular, ou seja, a capacidade das artérias de se contraírem e relaxarem. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é a fluidez do sangue. Um sangue fluido, sem coágulos e sem excesso de plaquetas, ok? Quando alguns desses medicamentos são tomados, eles podem interferir nesses dois mecanismos, causando contração excessiva das artérias, o que é ruim, principalmente para quem tem pressão alta, espessamento do sangue, o que também não é interessante, e isso tudo vai levar ao maior risco de trombose, de infarto ou AVC. Por que o infarto e o AVC isquêmico, né, que é o AVC do tipo mais comum, eles nada mais são do que uma espécie de trombose, ok? Vamos lá. O primeiro medicamento, na verdade é uma classe de medicamentos, são os anti-inflamatórios não esteroidais. São os anti-inflamatórios. Por exemplo, nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam. Qual outro? Cetoprofeno. Todos esses medicamentos são da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. O mecanismo de ação desses medicamentos é interessante. Por quê? Eles bloqueiam uma enzima chamada COX, ciclooxigenase. Bloqueando essa COX, isso vai diminuir a circulação, a produção de prostaglandinas, que são substâncias liberadas em resposta a uma inflamação. E quando há um bloqueio dessa ciclooxigenase, isso também vai reduzir a proteção dos vasos, da mesma forma que também reduz a proteção do seu estômago. Por isso que o uso indevido de anti-inflamatórios, além de poder causar uma insuficiência renal grave, também pode causar uma
hemorragia digestiva grave, tá bom? Então, esses medicamentos, infelizmente, muitas pessoas usam por meses, anos, décadas, mas eu já vi muita gente perdendo o rim pelo uso indevido dos anti-inflamatórios, que são vendidos sem receita na farmácia. E por isso muita gente acha que é seguro. Eu já vi muito médico manipulando fórmula com anti-inflamatório e falando para a pessoa tomar. A Deus dará. Pessoal, não faça isso. O anti-inflamatório ele deve ser utilizado no máximo por 7 dias. No máximo 7 dias. Ok? Por quê? Se for utilizado por mais tempo do que isso, ele vai começar a trazer prejuízos. Tá? Ele vai aumentar a pressão arterial, diminuir a sua capacidade de vasodilatação e, consequentemente, aumentar o risco de trombose e infarto. Eles fizeram, os anti-inflamatórios tradicionais, eles inibem a COX-1 e a COX-2, ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2. Durante um tempo, eles lançaram anti-inflamatórios que fossem específicos para a ciclooxigenase 2, né, os chamados coxibes. Mas boa parte desses coxibes foram retirados de circulação porque eles aumentavam muito o risco de infarto, ok? Então, se você sofre com dores crônicas, se você tem fibromialgia, se você tem artrose, artrite ou qualquer outra doença que exija o uso contínuo de medicamentos analgésicos, eu peço, por favor, que você reconsidere utilizar esses medicamentos, tá bom? Quais são outras alternativas ao uso desses medicamentos? É claro, se você tiver com uma dor de cabeça, com uma dor de dente, se você torceu o pé, se tomar o remédio por 1, 2, 3 dias, não tem tanto problema assim. Agora, eu sei que muita gente, talvez você que esteja me assistindo agora, tome esse remédio há anos. Então, por favor, não faça isso, ok? Converse com o seu médico, busque uma outra alternativa. Quais são as alternativas que eu trago para vocês aqui, tá? A cúrcuma com a pimenta do reino tem uma ação anti-inflamatória interessante. O gengibre também tem uma ação anti-inflamatória interessante. E você pode consumir na forma de chá, você pode consumir temperando a sua comida. E o óleo de peixe ômega 3 também tem uma ação anti-inflamatória interessante. E eu deixo também um convite, principalmente para você que sofre com dores crônicas, para você que tem fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável e que precisa tomar remédios para combater as dores todos os dias, pensa com carinho para iniciar o seu tratamento com esse tipo de medicamento aqui, tá? Basta você entrar nesse site e marcar a sua consulta por apenas R$30. Lembrando, utilize o cupom DRJOAL, tudo junto e tudo maiúsculo, tá bom? DRJOAL, de Doutor João. A empresa é minha, eu sou o dono da empresa, eu fundei a empresa, tá bom? Então, meu conflito de interesse é esse, eu sou o dono da empresa. Se você usar o meu cupom, o valor que você pagou na consulta vai ser revertido em créditos para você iniciar o seu tratamento. Qualquer coisa, o link também está na descrição do vídeo, ok? E não se esqueça de utilizar o código cupom DRJOAL, tudo junto e tudo maiúsculo. Segunda classe de medicamentos com as quais você precisa tomar cuidado são os anticoncepcionais hormonais. Pílulas com estrogênio, pílulas com progesterona aumentam os níveis de fatores de coagulação no fígado. E isso vai aumentar o risco de trombose venosa profunda. E vai também aumentar o risco de AVC em mulheres que tenham enxaqueca, que sofram com pressão alta ou que usem tabaco. Então, os anticoncepcionais hormonais, eles têm que ser utilizados com bastante cautela. Eu sei que em alguns casos é necessário, que em alguns casos o médico prescreve por diversos motivos, né, por uma irregularidade menstrual, ou até mesmo com uma forma única e exclusivamente de fazer uma contracepção, de evitar que essa mulher engravide, tá? Mas eu sou obrigado a te informar que esses medicamentos contam com esses riscos, tá? Quais são outras alternativas que não vão aumentar o seu risco de trombose? Aqui no caso, o DIU de cobre não vai aumentar. O DIU de progesterona, em tese, a ação dele é apenas local ali. Então,
Pelo menos é o que dizem, né? Não sei se é verdade, é o que dizem. Então ele não aumenta tanto o risco de trombose, ok? Essas são as opções. Ou então você se proteger, né? Ou então ficar aí no celibato. É sempre uma opção para quem quiser. Terceiro medicamento, estatinas. E aí é a polêmica, né? Os medicamentos para combater o colesterol alto, como a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, que são responsáveis por reduzir a produção de colesterol pelo fígado. No entanto, embora eles reduzam os níveis de colesterol, o que por si só já é algo questionável, a real necessidade de se reduzir a esse ponto os níveis do colesterol, eles também diminuem os níveis de coenzima Q10, que é essencial para a energia mitocondrial. Isso pode causar dores musculares e fraqueza circulatória. Inclusive, essas estatinas, elas podem acabar prejudicando a musculatura da pessoa que utiliza, tá bom? Opções para tratar o seu colesterol alto. Primeiro de tudo, estilo de vida saudável. Se o seu colesterol está alto, provavelmente os seus hábitos não estão bons. É claro que algumas pessoas têm um colesterol alto genético, né, de família. Agora, a maior parte das pessoas tem colesterol alto por causa dos hábitos. Por isso que eu recomendo que você leia o meu livro, Código da Longevidade, que se você colocar em prática o que está escrito aqui, o seu colesterol vai melhorar, tá bom? Uma outra opção é a berberina, que também ajuda a combater o diabetes. O que mais que ajuda a combater o colesterol? Castanhas do Pará, alho, arroz vermelho fermentado, mas o principal é você ter um estilo de vida saudável, ok? Meu avô, quase 90 anos, fazia uso da estatina, da simvastatina, eu acho, não, da rosuvastatina, e estava se sentindo muito mal. Dosamos algumas enzimas, que a enzima CPK, que indica dano muscular, estava alto, e aí eu tive que interromper a estatina porque estava causando esse efeito negativo nele, né? Então, eu não sou fã das estatinas, combinado? Quarta classe de medicamentos são os remédios para enxaqueca, os triptanos, como a sumatriptana, naratriptana, que estimulam receptores serotoninérgicos e causam vasoconstrição cerebral. Isso não é bom. Por quê? Pode levar a um espasmo vascular. E, inclusive, é por esse motivo que tais medicamentos são contraindicados para pessoas com doenças cardiovasculares. Alternativas para a enxaqueca. Estilos de vida saudável. Alternativa número 1. Essa aqui é uma alternativa muito boa. Por quê? Vários estudos já mostraram que a enxaqueca é uma doença que cursa com níveis mais baixos dos chamados endocannabinoides. Então, quando nós fazemos a reposição desses endocannabinoides, nós temos uma melhora da enxaqueca. Então, para mim, e aqui eu já falei, o meu conflito de interesse, eu sou o dono da empresa, mas para a minha família eu recomendo isso aqui, ok? A minha mãe toma, meu pai toma, meus avós tomam, toda a minha família toma. Tá? Inclusive, minha mãe, quando teve câncer, tomou durante todo o tratamento, durante todo o período em que ela teve a doença. Graças a Deus, hoje, ela está curada, ok? Não apenas por isso, né? Isso aqui ajudou, não foi isso que curou, mas ajudou muito e até hoje ajuda, tanto que ela toma. Lembrando, código DR Joal, tudo em letra maiúscula, para que o valor da consulta volte para você na hora de iniciar o tratamento. Alternativas naturais ao tratamento da enxaqueca, já falei um aqui. O magnésio também pode ajudar, porque ele tem ação vasodilatadora. A riboflavina, né, a vitamina B2 também, assim como a coenzima Q10. Combinado? Quinto medicamento, remédios para pressão tomados à noite. Então, se você toma um inibidor da enzima conversora de angiotensina, como o enalapril, ou se você toma beta-bloqueadores, como o bisoprolol, isso pode levar a uma redução exacerbada, uma redução exagerada da pressão arterial durante o sono. Por isso que é importante monitorar os níveis de pressão arterial. E de tempos em tempos é importante também fazer aquele exame, mapa, né, onde a pessoa fica ali com o medidor
24 horas, porque aí ela vai medir, inclusive, a pressão durante um sono. Uma queda brusca na pressão arterial pode levar a um menor fluxo de sangue para o cérebro, e isso aumenta o risco de isquemia cerebral noturna, o que é praticamente um AVC, ok? Então, vamos lá, alternativa natural para o tratamento da pressão alta, pessoal. O que causa pressão alta? Hábitos pouco saudáveis, excesso de peso, consumir muito sódio, alimentação ruim, sedentarismo, obesidade, é isso que causa hipertensão. Então você precisa, caso você seja hipertenso, você precisa urgentemente modificar os seus hábitos de vida e começar a parar de fazer aquilo que causa a doença e começar e substituir por aquilo que trata a doença, que é justamente o que eu falo no livro, ok? Além disso, o que mais pode ajudar a controlar a pressão arterial? Chá de hibisco, linhaça moída, alho envelhecido, meditação, exercícios de respiração, manter um peso saudável. Tudo isso vai ajudar a manter a sua pressão em dia. Magnésio, frutas ricas em potássio, como a banana, tudo isso vai ajudar a controlar a sua pressão arterial. Pessoal, muitos desses remédios são necessários em algumas situações, mas o uso prolongado ou sem o monitoramento devido pode ser perigoso para a sua circulação e para a sua saúde. Se você usa algum desses medicamentos, fale com o seu médico sobre algum possível efeito colateral que você venha sentindo, se realmente existe a necessidade de continuar tomando esse remédio ou se há alguma outra forma de tratar o problema, tá? E alternativas relacionadas ao estilo de vida e também à suplementação natural. Lembrando, isso aqui não é uma consulta médica, não estou falando para ninguém interromper medicamentos, ok? Eu sei que eu estou de jaleco, estou aqui, sou médico, mas não é uma consulta, tá bom? É um vídeo informativo. Isso não substitui uma consulta médica, então não quero ninguém dizendo por aí que parou de tomar o remédio porque o doutor João falou no vídeo. Não. Meu papel é informar, é dar a minha opinião, mas a minha opinião aqui não tem a força de mudar a prescrição do seu médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, repito, o link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados, tá bom? Circulação é a chave para a sua saúde e para a sua longevidade. Não é à toa que a maior parte das mortes atualmente são causadas por doenças circulatórias, doenças cardiovasculares. Então, não é apenas o que você come, mas também o que você toma que pode sabotar a sua saúde cardiovascular. Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo onde falamos sobre medicamentos que podem prejudicar a sua circulação? Lembrando, pessoal, o link do livro está na descrição do vídeo e também está nos comentários fixados, tá bom? Peço uma coisa para você, nunca pedi nada aqui, tá? Dá um joinha nesse vídeo aqui, deixa o seu gostei, porque assim você vai ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, a pelo menos terem acesso a informação de qualidade. Essa informação pode salvar vidas, ok? Meu papel aqui é levar conteúdo, levar informação baseada em evidências científicas para você tomar as melhores decisões para a sua saúde. Então eu peço aí que você curta esse vídeo para fazer essa mensagem chegar naquelas pessoas mais necessitadas. Outra coisa, agora é sério. Tenho que falar um negócio sério para vocês. Todas as semanas, todos os dias, milhares, milhões de pessoas assistem os vídeos aqui do canal, tá? E aí, adivinhem, tentem adivinhar. Ó, o canal hoje tem 1.300.000 inscritos, tá? E nós temos também espectadores recorrentes, que são aquelas pessoas que veem vários vídeos, que voltam todos os dias ou quase todos os dias. Só que uma parte desses espectadores recorrentes não está inscrita no canal. E aí eu vou pedir, tenta adivinhar aí. Eu tenho 1.300.000 inscritos, tá? No canal. E eu tenho espectadores recorrentes que não estão inscritos. Qual é a porcentagem de espectadores recorrentes
não inscritos aqui no canal? Tenta adivinhar. Escreve aí para mim no chat, escreve aí nos comentários. Qual é a porcentagem de espectadores recorrentes não inscritos no canal? Quero ver quem vai adivinhar isso aí. Enquanto isso, bom, tentem adivinhar aí. Eu vou ensinar vocês a se inscreverem no canal aqui também, para não ter desculpa para não se inscrever no canal. Deixa eu procurar aqui a minha página. Bom, o pessoal não tá tentando adivinhar. Enfim, dos espectadores recorrentes, apenas 15% é inscrito. Ou seja, 85% das pessoas que me assistem aqui todos os dias, que me assistem aqui várias vezes durante a semana, 85% dessas pessoas não está inscrita no canal, ok? Então, por favor, inscreva-se aqui no canal do Dr. João. Por quê? Senão, corre o risco de você ter visto esse vídeo, de você ter gostado desse vídeo, mas a plataforma não me mostrar para você de novo. Então, corre o risco de você nunca mais me encontrar aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Todo dia tem algum conteúdo novo. Ou é uma live, ou é um vídeo, ou é um post, tá? Então, se inscreva no canal. Deixa eu te ensinar como se inscrever. Estamos aqui no vídeo, correto? Tem esse X aqui. Você vai apertar esse Xzinho para fechar o nosso chat. Pronto. E aí apareceu o botão inscrever-se. É só clicar nele. Pronto. Já está inscrito no canal. Para ativar as notificações, você vai clicar no sininho que apareceu e vai apertar em todas. Porque aí o aplicativo vai te avisar que nós estamos ao vivo ou que nós colocamos um novo conteúdo. Simples assim, ok? Então se inscreve aí no canal e também compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. Compartilhar saúde é um ato de amor. Aproveite essa oportunidade e manda essa mensagem positiva para demonstrar o seu carinho a uma pessoa amada. Vamos ver quem está aqui em nosso vídeo hoje. Lembrando, pessoal, livro na descrição e nos comentários fixados. Abraço para... Deixa eu colocar aqui no chat também o livro. Vou fixar a mensagem aqui no chat também, para o pessoal não ficar perdido. O livro é bem legal, tá, pessoal? Bom, abraço para o Sebastião Soares de Brasília, Eliane Moreira Avelar, Noélia Bastos, Mércia Leila de Martini Ramalho da Flórida. Abraço para o João Batista, Ana Lúcia Duarte, Iracema Bruzon, Betânia Silva, Carlos Souza Nascimento, Márcio Tupi, de Barcelona. Abraço para Maria Martins, de Porto União, Santa Catarina. Mara Almeida. Abraço para Noélia Bastos, do Rio de Janeiro. Sebastião Soares, que está dizendo aqui que adquiriu a versão e-book. Legal, Sebastião. Depois me fala se você gostou. Abraço para Maria Trevisan. Maria Ivanilde. Abraço para Norma Salles de Tremembé. Lourdes Fávaro. Boa tarde, doutor Marcelo. Como amo seus ensinamentos do seu pai Miguel? Amo muito. Agora deu certo assistir ao vivo. Bom, Lourdes, obrigado aí. Acho que a senhora me confundiu. Porque eu sou o doutor João. Meu pai não é o doutor Miguel. Sou o doutor João, meu pai é o doutor Edmilson, que também tem um canal aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí pelo seu carinho. Abraço para Lenir Passos, que ainda não leu meu livro. Não perde tempo, Lenir. Versão física está acabando a primeira edição, hein? Está acabando. Acho que até o final do mês não vai ter mais. Melhor correr, que depois o preço vai aumentar. Abraço para Sônia Azeredo Herenkopf, Thelma Andrade Borges, de Vilhena, Auricélia. Abraço para Nazareno Azevedo, Zelma Almeida, Simone Alves Macedo da Silva, Noélia falando aqui, gratidão, doutor João, pelas direções e por disponibilizar para nós, seus seguidores, nos orientar com tanta maestria. Obrigado, Noélia! Abraço para Elizabeth Novaes, de Nova Iguaçu. Quem mais? Maria Madalena Ribeiro Araújo, Simone Alves Macedo da Silva. Doutor, tomo anti-inflamatório prednisona 20mg há quase 12 anos para artrite reumatoide. Eu não falei aqui do corticoide, né?
Eu falei sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. O corticoide é um anti-inflamatório esteroidal, que aí os riscos são ainda maiores, né? Mas na artrite reumatoide, muitas vezes, ele é necessário realmente. Abraço para Penha Vidal Vanini, Lindalva Fonseca, de Itacuruba, sertão do Pernambuco. Abraço para Elvira Pereira Reinalda, Zelma Almeida, Egmar dos Santos. Gostaria de comprar esse livro, doutor? Link na descrição, link nos comentários fixados e link também nessa mensagem fixada aqui no chat. Versão física e versão digital, tá bom? Abraço para Odete Fontinelli, a Penha Vidal Vanini, perguntando, doutor, qual magnésio é bom para o cérebro? Olha, o bisglicinato de magnésio e o magnésio trionato são as melhores opções, tá bom? Egmar dos Santos está falando aqui, também quero fazer uma consulta online. O link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Abraço para Roseli Souza de Oliveira. Abraço também para Odete Fontinelli, que eu já mandei. Qual seria uma orientação para o refluxo? Que seria bom? Tem um vídeo de refluxo aqui, hein, Odete? Bota lá, Doutor João Refluxo, na busca que você vai encontrar. O livro está bem legal. Abraço para Norma Salles, Adolfo Camargo, Lenice Cunha Gomes. Obrigado aí, Noélia, por compartilhar. Abraço para o meu amigo, mais uma vez, Sebastião Soares. Bravo Zulu. Abraço para Marilda Franciscane. Valeu, Ana Lúcia Duarte, pelo carinho. Abraço para 100% Gamerplay. Lori Ribas, Páscoa Amade. Cleusa Damasceno. Hélio Rio Grande, que mora no Espírito Santo. Rosalina Ubiali. Tânia Regina de Nova Iguaçu. Nádia Serediuk. Mara Márcia Oliveira de Rondonópolis. Madalena Veloso e Quitéria Vilela. Pessoal, falei o que eu tinha para falar. Mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e leia o meu livro Código da Longevidade, que você só tem a ganhar fazendo isso, ok? Não se vá, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os medicamentos que prejudicam o seu cérebro, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre óleos que ajudam a melhorar a sua circulação. Até daqui a pouco.